Em seguida, a etapa de coagulação, a gente vai encontrar a etapa de floculação. O que significa floculação? Bem, como eu já vinha adiantando para vocês, a floculação está associada à formação de flocos que são propiciados a partir da adição do coagulante. Então, a gente vai ter que as partículas coloidais que foram colocadas em contato uma com a outra a partir da adição daquele coagulante anterior vão começar a se agregar, formando pequenos flocos. E aí, esses flocos, após serem formados, serão possíveis de ser removidos na etapa de decantação quando haja força da gravidade para que esses flocos já de maior dimensão e de maior peso consigam sedimentar e ir para o fundo do decantador. Então, as partículas coloidais na floculação são colocadas em contato uma com as outras, de modo a permitir o aumento do seu tamanho e do seu peso, para com isso reduzir o número de partículas coloidais e em suspensão da massa líquida associada com essa remoção dos flocos. Nesse processo de floculação, é utilizado bastante para remover cor e turbidez da água, porque eu vou ter lá as partículas em suspensão agregadas com o coagulante. Essas partículas também vão precisar ter tamanho e densidade adequados para que haja essa sedimentação na etapa seguinte. Então, eu não vou querer formar flocos leves, porque senão eles vão ficar boiando ou vão ficar em suspensão na coluna d'água dentro do floculador. Outro fator importante em relação à floculação é que, diferente da coagulação, em que a gente tinha uma mistura rápida, na floculação acontece uma mistura lenta, porque a gente não quer que aqueles flocos formados a partir da adição do coagulante venham a se romper. Para eu conseguir também favorecer que essas partículas consigam, né, se unir uma com a outra e não se rompam novamente, eu preciso adotar uma mistura lenta dessas partículas já coaguladas para eu conseguir, com isso, formar os flocos requeridos no tratamento da água. Nesse sentido, a principal variável dentro da floculação é o gradiente de velocidade. É fazer com que essa mistura aconteça de forma lenta, gradual, em que, à medida que a água vai passando pelo floculador, ela vai agregando mais e mais partículas para que a gente consiga aumentar o tamanho dessas partículas e favorecer a remoção na etapa seguinte. E aí, como é que eu faço, então, essa mistura lenta na etapa de floculação? Eu posso utilizar de floculadores hidráulicos ou de floculadores mecânicos, sendo que no floculador hidráulico, a agitação ela vai ser proporcionada à medida que a água vai passando pelos canais que mudam de direção constantemente. Geralmente, o tempo de floculação é de 20 a 30 minutos, é uma etapa mais lenta. Então, a água coagulada, já com adição de coagulante, vai passando por esse floculador e, à medida que ele vai passando por essas chicanas, a velocidade vai diminuindo. E com isso eu consigo agregar mais os flocos, fazer também com que eles não se quebrem depois de formados. No floculador de fluxo vertical, a água ela vai percorrer um caminho de desce e sobe. Então, a gente vai ter um caminho aqui que a água percorre em relação a essas placas que são adicionadas no floculador, para fazer com que o movimento da água seja mais reduzido com relação, né, à sua velocidade e, novamente, não quebrar os flocos formados e favorecer a formação de flocos cada vez maiores. E outro tipo de floculador, que são os floculadores mecânicos, geralmente eles são dimensionados, né, e projetados com dispositivos mecânicos, exemplo do agitador de fluxo radial ou axial, ou então de uma combinação desses dois. E nesse caso, o floculador mecânico, o tempo de floculação é de 30 a 40 minutos, é um pouco maior do que o floculador hidráulico. Então, a agitação lenta vai ser proporcionada por esses agitadores que ficam no centro, né, geralmente, do floculador mecânico. E aí, com o floculador mecânico, eu vou precisar controlar a velocidade de agitação dessas palhetas que estão presentes no floculador e também é necessário ter cuidado para não gerar zonas mortas nas paredes, geralmente, né, mais distantes do centro do floculador. Então, é necessário ter um controle ainda maior na ETA no caso de utilizar floculador mecânico. Eu mostro aqui para vocês uma foto desse floculador mecânico, em que a gente consegue ver o agitador aqui no centro do floculador, e aí pode acontecer, né, nesse caso, de regiões próximas a paredes do floculador de serem zonas mortas, em que não há agitação da água, e isso pode prejudicar a formação
formação dos flocos que deveriam ser formados ou agregados nessa etapa.